Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula extra da disciplina Natureza da Informação. O objetivo dessa aula extra é complementar as nossas aulas regulares, muitas vezes fazendo uma síntese, um resumo, uma explicação mais detalhada, ou então pegar um exemplo e detalhar, avançar em profundidades em cima desse exemplo. Quer dizer, é para quem quer entender melhor o assunto, quem quer aprofundar o assunto. Essas aulas servem também como orientação para quem não entendeu direito o tema e quer ver uma síntese, quer ver um resumo melhor sobre essas aulas que nós vimos até agora. Tá? Então, muitas vezes os tópicos escolhidos para essas aulas extras são baseados nas perguntas que os alunos apresentam durante, não só através de mensagens, mas durante, por exemplo, as aulas presenciais, né, de apoio. Tá? Então, o objetivo geral dessas aulas extras foi justamente isso, tentar explicar melhor alguns tópicos que não ficaram muito claros, ou então tópicos conceituais onde os alunos tiveram alguma dificuldade especial em entender e em compreender o assunto, tá bom? Bom, esse primeiro tópico, esse primeiro assunto a ser tratado nessa aula extra é dado, símbolo e código. Esta primeira aula extra tem como objetivo fazer uma síntese do que a gente viu até agora, da relação entre dado, símbolo e o código, tá bom? Relembrando então nosso primeiro tópico, que foi dado, informação e conhecimento, nós começamos discutindo o que vem a ser o dado. Então, o dado, a gente usou o exemplo de uma pedra, né? Quanto dado tem uma pedra? Na verdade, a gente viu que tem infinitos dados, né? E dentro desses infinitos dados de uma pedra, escolhemos alguns dados que são mais importantes ou mais relevantes para nós, ou então eventualmente que tem algum potencial de ter alguma utilidade, algum benefício. Tá? Então esse já vem um primeiro critério que nós utilizamos. Existe um fator humano na escolha do dado que iremos capturar da pedra, por exemplo. Tá? E aí o fato de escolhermos um dos dados, uma das características da pedra, não quer dizer que você já tenha feito a captura, porque ele se torna somente dado quando você faz a captura e depois transforma essa captura numa representação. Por que a representação é importante? É importante porque sem essa representação você não consegue armazenar, né? Você não consegue transmitir, né? Passar para alguém, ou então manipular esse dado, que é a característica mais importante. Tá? Então, o dado só se torna dado quando efetivamente você captura e representa adequadamente. De uma maneira geral, o dado são elementos primários, valores brutos, grandezas, né, fatos e representação da realidade. Essencialmente uma representação da realidade do que aconteceu e algumas medidas que foram capturadas. A partir do dado, nós vimos que podemos extrair a informação, que é pegar o dado e selecionar os dados que possuem utilidade, que possuem um potencial de utilidade, possuem valor. Tá? Então, essa é a característica da informação. A informação é um dado útil. Portanto, toda informação é um dado, mas nem todo dado necessariamente é uma informação. Tá? Então, naquele conjunto de dados capturado, pode ter dados importantes, interessantes, e pode ter dados que não têm nenhuma utilidade. Para separar o dado que tem utilidade, para fazer uma consolidação dos dados, nós temos uma coisa chamada processamento dos dados, né? E a partir desse processamento, ou entender o contexto dos dados, a gente consegue separar esse conjunto e preparar, né, esse dado em um formato adequado para a sua apresentação, para poder usufruir esse dado da melhor forma possível. Esse é o processo que a gente chama de processamento do dado para gerar a informação no formato adequado para seu uso, para sua exploração.
Entretanto, a gente viu também que a informação depende do benefício, o valor da informação depende do benefício gerado por essa informação. E isso é uma coisa dinâmica que pode variar com o tempo. Então, dependendo da situação, dependendo das circunstâncias, alguns dados se tornam mais importantes ou menos importantes, dependendo da época, dependendo do seu uso. Assim, enquanto a informação tem essa característica dinâmica, o dado não tem, quer dizer, ele é uma coisa estática, é uma captura de uma determinada situação no determinado tempo. Então, é sempre importante lembrar que quando você tira uma cópia, quando você tira um backup, é sempre importante você preservar os dados e não necessariamente a informação, porque o dado é algo que pode gerar benefício futuro de acordo com a necessidade que muda, uma necessidade humana, né? Então ela pode mudar dinamicamente, pode mudar com o tempo. A informação também está associada a um modelo, a uma abstração, tá? Que vai se encaixar no modelo mental do que vem a ser a informação, os dados encaixados numa estrutura, né, que compõe a informação. A partir desse modelo, que é o mesmo processo, você pode tentar generalizar, né, esse modelo a partir de hipóteses, né, a partir de levantamento de dados, hipóteses e processos, né, de abstração. Tá? Então, esse é um processo para gerar conhecimento. Então, você pode ter uma situação onde você tem os dados de um determinado caso e você pode tentar generalizar isso através de experimentos. Tá? Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é uma generalização, tá? Determinar um comportamento, determinar um modelo através dessa manipulação, tanto experimental como uma manipulação simbólica, para poder trabalhar um modelo, né, um modelo mais geral, tá? Enquanto que informação específica, né, informação instanciada para o fenômeno que você analisou, com o dado que você capturou, o conhecimento é uma coisa mais genérica. E essa generalização tem um grande valor, porque você não precisa repetir ou refazer, né, um experimento para saber se aquilo vai ser válido, porque você já fez essa prova antes, né? Então você sabe que aquele conhecimento ele é válido em determinada faixa, por exemplo, mas ele é válido, já foi testado e você não precisa refazer isso, você consegue usufruir diretamente os benefícios desse conhecimento, ou seja, tem um grande potencial de gerar valor a um custo menor do que o processo inicial, que foi a captura do dado e a geração da informação. Portanto, o conhecimento também é dado. Ele vem da realidade, ele é uma realidade onde você, através do experimento, você conseguiu comprovar aquele modelo, você conseguiu comprovar aquela hipótese, tá? Então ele vem da realidade também. Portanto, tanto a informação como o conhecimento tem a origem no dado. Finalmente vimos também a sabedoria, né? A sabedoria essencialmente é uma base de conhecimento, só que filtrada, né? Você já usou o conhecimento, já testou o conhecimento, sabe quais são os conhecimentos mais úteis, o que gera mais valor, né? E você já fez não só a base de conhecimento, como também a própria base do processo experimental ou do processo de inferência, o processo de manipulação simbólica utilizado para gerar o conhecimento. O fato de você ter essa base, né, do processo faz com que você tenha uma informação importante sobre qual a faixa de validade daquele conhecimento, né, e qual o potencial de utilidade daquele conhecimento. Então, a sabedoria não tem muito a ver com a quantidade de conhecimento em si acumulado, né, mas tem a ver com a seleção criteriosa do conhecimento que é útil, né, aquilo que gera a máxima utilidade, ou tem o potencial maior de gerar valor, tá? Então, a sabedoria
ele está por trás de um processo de uso do conhecimento, ou seja, envolve ações e decisões. Enfim, nós temos essa nossa pirâmide, né, onde a base são os dados. Então, daí a importância dos dados, dos atributos dos dados. Por quê? Um dado mal capturado ou um dado capturado de forma errada, né, ele está na base, né, ou seja, vai ter consequências em todo o topo, né, toda a hierarquia que está aqui. Um dado errado pode gerar uma informação errada que pode resultar em conhecimento errado também. Então, é muito importante que os dados sejam capturados de uma forma correta, registrados de uma forma correta, tenha informações adequadas sobre o próprio dado, né? O dado sobre dado, a gente chama de metadado, ele é um elemento essencial na caracterização das propriedades do dado. E o primeiro passo, né, para você ter o dado é justamente a sua representação. Tá? Então, essa representação, nós usamos símbolos para representar o dado. Em primeira instância, os símbolos, o símbolo essencialmente pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um sinal gráfico, pode ser uma imagem, né, uma captura em vídeo, pode ser áudio, né, pode ser uma coisa explicada, falada, pode ser texto, pode ser qualquer coisa. Isso basicamente são os símbolos. E o sistema de símbolos implica que você tem uma sintaxe, são regras, né, de uso, e tem uma semântica. Né? A semântica é o significado dos símbolos. Então, você tem um conjunto do sistema de símbolos que tem um mapeamento em relação à realidade ou da representação, e depois o uso desses símbolos estabelece as regras, ou seja, a sintaxe. Portanto, o universo de dado é o universo dos símbolos, né? Então podem ser tipo alfanumérico, imagens, áudio e vídeo, e que acaba resultando, né, nesses atributos. Claro, depende realmente da captura inicial, né, para você ter a precisão, atualização, completeza, confiabilidade e eficiência, que é justamente a eficiência da representação do dado de uma forma adequada, na forma de símbolos adequados. A precisão também é afetada da escolha dos símbolos, né? Determinados símbolos, por exemplo, você tem um sistema numérico, por exemplo, você tem condições de registrar, né, aquele dado com mais precisão. Tá? Então, dependendo da escolha do símbolo, também você pode ter atributos, diferentes atributos para o dado. Voltando ao nosso exemplo da pedra, então vem a questão, né? Suponha que o dado que nós queremos capturar seja um comprimento ou a maior dimensão de uma pedra, né? Então, esse dado escolhemos a partir do nosso interesse, a partir do potencial desse dado em gerar benefícios, né? Ou gerar utilidade. Por que esse dado? Então, já existe um interesse humano, uma característica humana por trás dessa escolha. Tá? E a partir dessa escolha do dado, a gente tem que escolher agora o sistema de representação, né? Ou seja, escolher um sistema de símbolos adequado para representar o que nós queremos capturar. Tá? Então, vou dar um exemplo de um sistema de símbolos que eventualmente a gente pode criar de acordo com o nosso interesse também. Vamos supor então que a gente escolha um sistema, ou cria um sistema de símbolos baseados em alguns tamanhos fixos, né, tamanhos padrões, tá? Então, e atribuir uma letra do alfabeto para cada um desses tamanhos. Então você tem um conjunto, né, de A até Z dá 26 caracteres, né, do alfabeto, ou seja, 26 tamanhos diferentes, padronizados, né? Mas aí são tamanhos Chi-square, né?
selecionados em função da faixa de variação das pedras, né, do tamanho das pedras, e com a diferença ou resolução necessária para atender os nossos interesses. Tá? Então, esse é o sistema de símbolos que nós escolhemos ou nós criamos. Né? Por que escolhemos isso? Meio que depende realmente do interesse e do potencial que esse tipo de símbolos pode gerar em termos de benefícios. Tá? Mas o primeiro benefício talvez seja a facilidade de você poder classificar rapidamente. Né? Então imagine que você tenha réguas padronizadas com diversos tamanhos já prontos. Né? Então rapidamente você vai encaixando, né, essas várias réguas na pedra, e você tem como medir rapidamente o tamanho dessas pedras e representar, né, essas letras num papel. Então eu tenho um processo de captura, um processo barato, né, de captura e representação do tamanho do dado de interesse bem rápido. Tá? Mas esse é o sistema de símbolos que determina inclusive o tamanho dos símbolos, né, a quantidade de símbolos existentes. Esse é o chamado espaço de símbolos. Tá? E o número de vezes que cada símbolo vai aparecer vai depender realmente do conjunto de pedras que nós temos. Então, nós chamamos isso de características da fonte. Então, nós temos um conjunto de pedras que são a nossa fonte dos dados. Né? O espaço de símbolos, quer dizer, vai depender do nosso interesse e a ocorrência de cada símbolo é natureza da própria fonte, né? Depende da variedade das pedras que temos e vai dar uma determinada ocorrência para cada tipo de tamanho ou cada tipo de símbolo. Tá? Então, para exemplificar o caso do espaço de símbolos, né? Então o número de símbolos é uma característica da fonte. Né? No caso de um dado, por exemplo, o número de símbolos é 6, caso o nosso interesse seja saber qual das faces. Né? Se o nosso interesse é saber qual é a cor, né, do dado, ou então qual é o tamanho ou o peso do dado, né, vai mudar nossos símbolos, né, nossa característica dos símbolos, inclusive vai mudar o universo dos símbolos, né, o espaço dos símbolos. Tá? Então, o nosso interesse que vai determinar qual é o tipo do dado que nos interessa, e a partir dali qual é o espaço de símbolo desta fonte. Tá? Então, a escolha, né, dessas características, ou a escolha do tipo de dado, é em função do potencial de utilidade e benefício deste dado. Tá? Uma outra característica importante é a facilidade de codificar ou decodificar. No caso das pedras, nós escolhemos esses sistemas de símbolos porque é muito fácil de codificar. Se você tiver já padrões, né, de tamanhos prontos, né, você vai encaixando nas pedras e você vai determinando qual é o tamanho, a classificação, né, de cada pedra, a medida de cada pedra em uma dessas categorias. Tá? Então, essa facilidade de conversão ou de codificação é que determina o tipo de símbolo, o sistema de símbolos a ser utilizado. Então, a velocidade de aquisição e registro dos dados, né, e inclusive a parte contrária, que é a velocidade de interpretação a partir do dado, você interpretar, né, qual é o dado, isso também tem uma relevância na escolha do sistema de símbolos adotada. Bom, o que vem a ser codificação então? A codificação é uma conversão do símbolo em código, mas o próprio código também é um símbolo, por definição. Né? Vocês lembram? Então, o que é um símbolo? É uma representação. O código também é uma representação. Só que o código é uma representação diferente, é uma representação mais eficiente. Porque o código, independentemente da sua capacidade de representação, ele tem algumas propriedades interessantes. Tem uma propriedade que é inerente ao código. Tá? Então, a gente pode dizer que o código é uma espécie de símbolo, só que um símbolo melhor escolhido ou melhor elaborado. Tá? Um símbolo, digamos, mais racional. Tá?
foi trabalhado ou foi elaborado com alguma sintaxe ou uma semântica, né, de tal forma que ele tem algumas propriedades muito interessantes ou muito relevantes, tá? Então, muitas vezes fazemos isso. Primeiro codificamos, pegamos os dados e transformando nos símbolos, pela facilidade de que esse símbolo tem em ser convertido rapidamente, ou seja, reduzir o custo de aquisição do dado, né? Ou reduzir a velocidade de aquisição desse dado, ou seja, nós queremos capturar os dados, e às vezes os dados são processo acontece rapidamente, e se você não conseguir converter rapidamente e registrar rapidamente, você acaba perdendo os dados. Então o símbolo está mais vinculado a esse processo inicial de captura. Mas uma vez capturado, você tem mais tempo, né? Então eu posso começar a pensar em pegar esses símbolos e converter para um outro símbolo, por exemplo, um código, né? Que é um tipo de símbolo para acrescentar algumas propriedades importantes, né, nesse processo de codificação. Voltando para o exemplo da pedra, né, uma coisa que a gente pode fazer é converter aquele sistema de símbolos que a gente viu, por letras de alfabetos, né, tá, para um sistema numérico decimal. Tá? Por exemplo, usar uma medida padronizada, né, e convertê-los todos em centímetros. No caso, né, 10,4 centímetros, a precisão que a gente achou conveniente neste caso. Tá? Por que faríamos isso? Teria algum problema com o sistema anterior? Quer dizer, o sistema anterior ele não atendeu às necessidades, né? Bom, o sistema anterior, baseado em letras, não tinha problema nenhum, na verdade, em princípio. Se você analisar que se os tamanhos cobriram a faixa adequada de tamanhos existentes nas pedras, e se a diferença entre eles é a precisão que o sistema era necessária, né, que o sistema era a precisão que nós precisávamos, não tem problema nenhum em relação a esse sistema de símbolos. Inclusive, eventualmente pode ser até mais eficiente, porque ocupa apenas um único caractere, né? Pode ser eficiente sob esse ponto de vista, tá? Cada pedra seria uma letra apenas, enquanto que no sistema numérico ocuparia, no caso, naquele exemplo, 3 casas decimais, mais a vírgula, né? 4 casas para representar aquele valor. No entanto, o sistema numérico é uma codificação muito interessante, porque tem algumas propriedades muito importantes. Por exemplo, né, você consegue somar os tamanhos, né? Você consegue tirar uma média dos tamanhos, tá? Coisa que eu não consigo fazer com o sistema com letras, tá? Por que esse sistema numérico tem essas propriedades? Isso independe da pedra, né? Independe da medida, tá? É a característica desse sistema numérico de ter essas propriedades, tá? Então, lembrando, né, o que nós aprendemos na escola, o que é um sistema numérico decimal? A gente consegue fazer uma soma deles, né? Tá? A gente consegue fazer subtração, divisão, né? Calcular a média, fazer uma série de operações matemáticas e aritméticas em cima desse valor. Se a gente converte tudo em números, a gente consegue fazer uma série de coisas, umas operações que não era possível fazer com as letras. Então, primeiro, essa é a grande vantagem do sistema numérico. A gente não pode esquecer que o sistema numérico é uma invenção que foi sendo aprimorada ao longo de milênios, tá? Desde as primeiras representações dos números. Uma grande contribuição dos árabes, né, foi aperfeiçoar, né, esse sistema numérico que permitiu a gente fazer operações, né. É uma coisa recente, na verdade, que deve ter 1000 anos. Eu não sou especialista nisso, mas deve ter mais ou menos 1000 anos que a gente tem acesso a essas propriedades, né, de fazer aquelas operações de soma, né, soma casa por casa, vai um,
né, ou vai o excesso para outra casa, né, e vai encadeando esses números, a invenção do zero, né? Então tudo isso são contribuições e foram invenções que foram feitas em cima do sistema numérico. Tá? Basta lembrar, né, que há 2000 anos, por exemplo, você tinha outro sistema numérico, por exemplo, o algarismo romano. Tá? Imagine fazer uma operação de soma com algarismos romanos. Né? Você teria uma grande dificuldade. Primeiro, pelo número de casas. Né? Então você tem o 8, que é um V, I, né? Tá? E que está ocupando 4 casas. Né? E você teria que alinhar essas casas com 3, por exemplo, tem um I, né? Então é muito mais complicado fazer uma operação de soma. Quer dizer, aquela representação do algarismo romano não foi feita para fazer uma operação simples como soma. Tá? E mesmo porque o sistema de numeração romano não tinha um zero também. Né? Então daí vocês percebam que o sistema numérico é uma invenção fantástica. Né? Então, em que tem essas propriedades. E muitas vezes nós queremos que as nossas medidas, nosso dado tenha essa propriedade. Tá? Motivo pelo qual nós fazemos essa ação de recodificação, ou na verdade uma codificação. Né? Então, o processo de codificação é um processo onde se muda um símbolo para um outro símbolo, só que um símbolo chamado código, mais eficiente, que tem mais propriedades interessantes, né? E que pode ser eventualmente, né, aplicado, né, manipulado, tá? Com mais facilidade. Tá? Então, esse é o objetivo desse processo de codificação. Sintetizando, então, a codificação é um processo de converter os símbolos em códigos, não esquecendo que o código também são símbolos. Né? Então, você tem o símbolo, que é vinculado à fonte, tá certo? É vinculado a uma realidade, a uma abstração, vinculado à fonte. Tem o seu espaço de símbolos e ocorrências, né, que é associado à probabilidade, tá? E depende da fonte, são dependentes associados diretamente, o símbolo é associado diretamente à fonte, tá? Seja ela uma fonte real ou uma fonte abstrata. Tá? Códigos são necessariamente abstratos, eles possuem propriedades, foram elaborados em função dessas propriedades. A gente vai ver outros códigos, tá? Principalmente em cima, outras propriedades, principalmente em cima do código binário. Né? E eles têm uma natureza própria, né, que independe dos símbolos. Tá? Exemplo de código que nós já vimos, né, o sistema numérico decimal. Tá? Então, códigos são símbolos, é uma categoria de símbolos, porém são mais racionais e projetados para serem eficientes ou fáceis de manipular, né, ou terem alguma propriedade específica. Tá bom? Isso normalmente implica que tem uma semântica, uma sintaxe mais rigorosa e bem mais formalizada. Não necessariamente, muitos códigos, principalmente cuja aplicação é criptográfica, né, então às vezes tem uma semântica mais complexa, né, uma sintaxe mais complexa, apesar de que continua sendo rigoroso e bem formalizada. Tá? O símbolo muitas vezes é associado ao ambos, né, símbolo e código são associados ao processamento, mas os símbolos, por ser uma representação mais ligado ao ser humano, pela sua tradição, né, a gente vincula mais ao processamento humano. Os códigos, principalmente os códigos binários, os códigos mais recentes, a gente associa mais à capacidade de processamento e manipulação computacional. Tá? Só para lembrar uma coisa importante, que ambos trabalham como modelo, né? Então, no caso do símbolo, você tem um modelo mental, né, do universo dessas representações e a relação entre esses símbolos, apesar de ter uma sintaxe, né, uma semântica adequada que é associada a essas regras que fazem parte do modelo, é um modelo mais solto, mais light, digamos assim, enquanto que o código é mais rigoroso, mas ambos são associados a modelos.
Essa é uma característica muito importante, tá? A gente vai eventualmente fazer uma aula extra também só discutindo os modelos, tá? Esse modelo mental tem implicação do dado, né, a partir do dado, do símbolo, até informação e conhecimento, como já vimos, né, no começo desta aula. Como já foi explicado nessa disciplina, né, nós escolhemos o sistema binário, o sistema de numeração binária, como base para trabalhar a parte de codificação. Tá? A explicação para isso é porque, primeiro, o bit um sistema, faz parte de um sistema de numeração, tá? De base 2. Portanto, um bit é um número, tem todas aquelas propriedades que já vimos de um sistema numérico decimal, pode ser somado, subtraído, fazer as operações aritméticas. Mais ainda, permite operações booleanas, ou seja, operações lógicas em cima dos bits também. É um outro conjunto de operações, operadores, né? E vimos também, né, na aula de bits e bytes, né, no tópico de bits e bytes, que os bits podem ser codificados também para representar qualquer símbolo, qualquer sinal ou qualquer tipo de informação. Vimos o uso do bit para imagens, áudio e assim por diante. Tá? Então, como o bit também é o elemento, a partir do elemento fundamental da informação e o elemento também que a gente consegue manipular com o uso de programas de computação, tá? Então ele é uma base muito importante, muito relevante para nós trabalharmos, tá? Então essa característica de ser um elemento básico da informação permite também que a gente trabalhe com algumas propriedades da codificação binária, do sistema binário. Tá? Então é mais fácil apresentar exemplos, é mais fácil, como o caso do Shannon, como o caso dos algoritmos, né, de determinar códigos ótimos, né, códigos eficientes. Tá? Huffman, Shannon são exemplos que são mais fáceis de apresentar usando o sistema de numeração binário, tá? Usando o bit como base da codificação. Só para lembrar, o que vem a ser então um espaço de código? O espaço de código é determinado pelas regras, né, sintaxe e semântica, que estabelece o sistema de codificação e através dos códigos e dessas regras, né, ele cria o seu próprio espaço. Tá? Então, no sistema de numeração binária com 3 bits, tá? Isso significa o que? 2 elevado a 3 dá 8. Tá? O 8 passa a ser o espaço do código, o espaço de valores possíveis que ele pode representar. A partir desses sistemas de codificação, nós temos o sistema de símbolos, e o sistema de símbolos deverá ser contido dentro do espaço do código. Tá? Então, essa é a regra principal para que haja um mapeamento entre símbolo e código. Eventualmente, o espaço de código, né, vai ser maior do que o espaço de símbolos, mas isso não é um problema. Tá? Então, vai ter alguns códigos que não serão utilizados, mas pode ser utilizados de outra forma. Então, qual é a contribuição da teoria da informação do Shannon? Ou qual é a relação, né, da teoria da informação com o espaço de símbolos e espaço de código? Tá? A relação realmente que a própria teoria que permitiu essa criação, né, dessa relação entre espaço de símbolos e espaço de código. Tá? Essa a partir da ideia de quantidade da informação, né, que é baseado na probabilidade, que é baseado na medida da informação da entropia, tá? Que foi possível estabelecer, por exemplo, o que vem a ser uma eficiência da codificação, estabelecer regras para criar uma codificação eficiente. A partir dali você tem
toda a contribuição na compressão, né, como reduzir a quantidade de bits, né, ou no caso a quantidade de códigos, quantidade total de códigos, para maximizar a eficiência, maximizar a densidade de informação dentro daquele conjunto, tá? Então foi fundamental. A teoria de informação foi revolucionária no sentido de você poder fazer essa relação entre símbolo e código. Tá? Então, codificação, essa teoria da informação tornou o processo de codificação mais racional. Tá? Então, tornou mais claro essa relação, essa relação entre símbolo e código, e permitiu uma codificação mais eficiente. E isso vem a contribuir, né, com a computação, vem a contribuir também na facilidade da manipulação desses códigos. Tá? Então, veio a agregar muito na computação, veio ter uma contribuição muito grande nessa teoria da codificação, que é uma área da matemática também é praticamente independente dos símbolos. Tá? Símbolos muitas vezes é vinculado à área da humanidades, é vinculado à semiótica, enquanto que código, né, é mais vinculado à área da matemática, justamente por causa das propriedades que nós queremos embutir no código. Tá? A gente vai ver algumas dessas propriedades a partir da codificação binária, não só a parte de compressão, como também a parte de códigos detectores de erros, códigos corretores de erros, algumas ideias sobre criptografia, e assim por diante. Uma relação direta entre símbolo e a codificação e o código é justamente o cálculo da eficiência da codificação. Né? A gente viu isso nos tópicos sobre a codificação. Então, a eficiência da codificação é medida simplesmente pela quantidade de informação, né, dentro de todo o espaço do código. Tá? Então, o que significa ter a máxima eficiência? Significa que você tem a máxima informação por mínimo de código. Tá? Então, é a máxima densidade de informação, também é definido pela essa eficiência da codificação. Então, essa é a contribuição do Shannon, essa relação entre símbolo e código. Bom, é isso, pessoal. Acabou ficando extenso. Era para fazer um vídeo mais simples, né? Uma aula mais simples, mas acabou ficando um pouco mais extenso. Mas espero que tenha contribuído para um entendimento melhor, né, desses conceitos importantes em relação ao que vem a ser o símbolo, que aliás que vem a ser o dado, né? O símbolo que é associado ao dado, tá? E depois o código, o processo de codificação, e o papel da teoria de informação, né, nessa relação toda entre dado e informação, né, e toda a pirâmide envolvendo conhecimento e sabedoria. Tá? Então, é uma construção que estamos fazendo nessa disciplina, né? Estamos construindo pouco a pouco, né, incrementando pouco a pouco esses conceitos. Vamos avançando, à medida que avançamos na disciplina, iremos ver algumas propriedades da codificação e depois iremos voltar novamente, né, os aspectos fundamentais envolvendo a informação. Né? Vamos trabalhar um pouco a semiótica e depois vamos ver também alguns exemplos que não são necessariamente físicos da computação, né, envolvendo dado e informação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês assistam também outras aulas extras que nós teremos. Tá? Não estão vinculados diretamente a nenhum exercício, né, nem a prova, mas eles ajudam a esclarecer diversas dúvidas, principalmente dúvidas conceituais, que eu tenho recebido, né, como feedback dos alunos. Tá bom? Até mais, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima aula extra.